Aleluia, irmão. Diga aleluia. Glória a Deus. Que privilégio estar aqui. Nós estávamos ali conversando um pouquinho. Pode sentar. Depois você vai ficar em pé de novo. Nem. Nós conversávamos com o pastor. Como é que é o nome do pastor lá da Corrente de Ouro? Como é que é o nome dele? É o Divo. E nós lembrando de um dia que eu estava pregando. Eu ia falar outra coisa aqui. Eu me segurei. Eu quase revelei o oculto escondido aqui. Nós lembrando de uma vez que eu fui ministrar na primeira igreja, lá no Encosta do Morro. Aí começou a dar um toró d'água e começou a verter água por trás do púlpito. E os irmãos preocupados lá com o rodo, puxando a água e o oculto rolando. Falou, irmão, fica tranquilo, se molhar não tem problema, refresca, está calor. Amém? E é tão bom a gente poder acompanhar, mesmo que nem sempre tão presente, mas com uma aliança que não tem a ver com estar no corpo aqui presente, mas é uma aliança que ela existe, que ela é conduzida pelo Senhor e que ela é inquebrável. Sempre acompanhando e sempre celebrando e sempre me alegrando com cada vitória que essa casa tem, com cada vitória na vida, na família do Robson, porque se o Robson, a família não estiverem bem, a igreja não está bem. Então quanto mais ele é cheio de Deus, mais a igreja recebe. Amém? É um privilégio estar aqui hoje, é um privilégio poder fazer parte dessa história. Eu falo que eu faço parte dessa casa aqui. Eu faço parte disso aqui, eu me sinto família aqui, eu estou em casa. Amém? E quando a gente está em casa não tem problema de bater um pouquinho mais pesado, porque a casa suporta. Amém? Glória a Deus. Também encontrei o Zuba. Cadê o Zuba? O Zuba foi lá do começo, lá do hotel, né, Zuba? Nós começamos o Mevan, tava o Zuba e a tripe toda lá, a turma toda. Ele chegou, aí eu toco isso, eu toco aquilo. Falei, pronto, tem um ministério de louvor montado, já pode começar. Foi um tempo muito bom que a gente viveu no Senhor lá atrás também. Amém? E o pastor Robson contando ali da primeira vez que eu vi ele, e eu ia tirando o sarrinho de você ali. Eu e a tua esposa ali, só lembrando de como que você apareceu lá. Ele não era tão magro não, irmão, essa parte aí não é. Ele era um pouquinho menos, mas era com aquele sapatinho duas cores, aquele terno brilhoso. Quem te viu passar na prova, irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, porque o Senhor é o único digno de ser adorado neste lugar. Nós nos submetemos totalmente à Tua palavra. Nós fazemos um pedido a Ti, Espírito Santo. Não te retires desse lugar. Mova-se no nosso meio. Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de conhecimento, que traz a graça e traz o conhecimento da palavra e o entendimento daquilo que está sendo dito. Eu clamo e eu chamo a você neste lugar. Leva a nossa mente cativa ao conhecimento da Tua palavra nessa noite. Tira do nosso meio toda a distração, para que não roube a semente que cairá sobre os nossos corações. E nós nos sujeitamos totalmente a Ti, sujeitamos totalmente a Tua vontade, e clamamos que Tu venhas e faças dentro de nós aquilo que Tu tens para fazer nessa noite. Eu sei que nessa noite é uma porção para esta casa. Eu sei que nessa noite é uma porção para nós. E eu quero dizer nessa noite, amado Espírito Santo, toda a porção que o Senhor tem para as nossas vidas, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, porque eu sei que nesse ambiente há famintos, há pessoas que têm fome e têm sede do Senhor. E a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, pessoas que desejam a Tua presença, que desejam a Tua palavra, que têm sede de conhecer, de entrar nas profundezas do Teu coração, se ali existirem 2 ou 3 pessoas, Tu se manifestarás, Tu farás coisas sobrenaturais. Então eu clamo que nessa noite o Senhor se mova nesse ambiente. Eu oro para que o Teu Espírito seja derramado, nós sejamos encharcados e cheios do Teu Espírito. Eu oro, Pai, para que nós venhamos perder todo o controle neste lugar, e que todo o controle seja Teu. Faças o que
tens para fazer. Cumpra o teu propósito, cumpra a tua palavra para esta noite. Ministra os nossos corações, não somente na área do nosso intelecto, mas vai além. Que o teu Espírito que habita em nós vire a nossa alma do avesso. Nós damos uma ordem à alma agora. A alma se cale, a alma se submeta ao Espírito, para que a nossa vida seja alinhada pelo teu Espírito. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Declaramos que o Senhor é o maior neste lugar. Ninguém é maior que você, Jesus, você é o maior. E nós todos nos sujeitamos à tua palavra e declaramos que tu és santo, em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra as escrituras comigo em Efésios 5. Nós vivemos em dias em que o mundo está tomado por um relativismo. O pensamento relativista, ele muda a verdade a todo momento, porque a verdade tem que se adequar à sua verdade. Nós vemos em um mundo que, quando nós olhamos para esse mundo, logo nós pensamos, e alguns religiosos mais fervorosos, eles vão dizer que o mundo jaz no maligno, então não adianta fazer muita coisa, é só Maranata, vem Jesus. Mas quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, ela não está tirando de nós a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo e ser o tempero da terra. A palavra está nos chamando para um lugar de resgate, para que as pessoas sejam resgatadas, porque o mundo jaz não fala de um mundo que perdeu a esperança, fala de um mundo que está enfermo e precisa de remédio. E esse remédio é a igreja de Jesus, que foi colocado na terra para curar a terra. E se nós permitirmos que esse relativismo entre dentro da igreja, automaticamente nós vamos querer conduzir a nossa vida com Deus por vãs filosofias. E a cada tempo nós vamos mudar o ensinamento, mudar a teologia, porque nós mudando aquilo nós vamos estar agradando a muitos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho não foi feito e não foi desenvolvido para que venha gerar agrado na nossa alma. O Evangelho não é para massagear o ego de ninguém. O Evangelho tem um propósito: nos matar, para que nasça em nós um novo homem segundo Cristo. O Evangelho não tem o propósito de estar tratando das nossas necessidades, não. O Evangelho tem o propósito de fazer todo o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Você sabia que Deus não está nem aí para a tua necessidade? Porque Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. E todos aqueles que são nascidos de Deus não têm nenhuma necessidade, porque a palavra diz que aqueles que nasceram de Deus, que são filhos de Deus, Ele cuida dos seus e não lhes faltará nada. E a palavra também diz que quando antes mesmo que você peça alguma coisa, o seu pai já sabe o que você precisa, Ele dá a você. Ele não precisa que você vá até Ele pedir, Ele precisa que você vá até Ele adorá-lo para conhecê-lo mais profundamente. Então o Evangelho não é para agradar-nos ou para trazer para nós um conforto na alma, não. O Evangelho tem um propósito de matar toda a nossa vontade, todo o nosso desejo e toda a nossa alma. Só que quando permitimos que esse relativismo entre dentro da igreja, ele começa a mudar as verdades por falsas verdades que têm aparência de verdade, mas não são. Então começa-se a desenvolver o evangelho que toca o ego do homem, mas não transforma. São filosofias e mais filosofias que são desenvolvidas baseando-se nas necessidades das pessoas, sendo que o evangelho, ele foi desenvolvido pelo Senhor e é ministrado pelo Espírito para matar a nossa velha natureza. Porque enquanto eu estiver suprindo necessidades do velho homem, o velho homem não morre. Enquanto ele está sendo alimentado, ele não morre. E Deus precisa matar o velho homem para nascer um novo homem a partir do Espírito. Então, se tem uma das coisas esses dias que nós precisamos compreender, que esse pensamento relativista não pode fazer parte da construção da nossa vida com Deus. Ele precisa ser arrancado do nosso meio. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é verdade, seja ela agradável aos ouvidos ou amarga como fel, mas ela é a verdade. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não vai se adequar à nossa vida, pelo contrário, a nossa vida precisa se adequar a ela, porque ela tem o propósito de transformar, mudar toda a trajetória da nossa vida. Porque se o evangelho não mudou você, é porque o evangelho que você conhece não é o das Escrituras. Porque o propósito do evangelho é nos mudar, é nos virar do avesso. Se eu vim para Jesus,
Se eu aceitei a Cristo, mas a minha forma de vida não mudou, então eu não aceitei Jesus. Pastor, mas eu batizei. Ok, você fez, praticou o símbolo, a liturgia do batismo, mas você não morreu para Jesus. Porque quando o Evangelho atinge a minha vida, a primeira coisa que Ele vai fazer em mim, gerar arrependimento, e eu vou procurar em Deus como que eu devo viver essa nova vida. O Evangelho fala de um novo homem nascido em Cristo, que é desenvolvido dia a dia pela palavra, e tudo o que ele vivia outrora não faz mais parte da vida dele. Esse é o Evangelho. Então, quando nós olhamos para os dias que estamos vivendo, dias escuros, dias difíceis, às vezes a gente olha nesses dias e grande parte da igreja fala: não, nós estamos vivendo dias muito difíceis, terríveis. Aí os irmãos se reúnem para orar: Maranata, vem Jesus. Mas a pergunta que nós devemos fazer: o nosso Maranata, vem Jesus, é porque nós queremos fugir dos problemas ou porque realmente nós desejamos o Cristo? Porque se nós estamos orando dizendo Maranata, vem Jesus, para fugir dos problemas, nós estamos pecando contra o Senhor, porque não estamos desejando a sua presença, porque o amamos, estamos desejando somente o seu favor. Nós não entendemos o Evangelho. Nós precisamos de uma vez por todas, igreja, entender que esses dias que estamos vivendo e os dias que estão por vir são dias de realidades espirituais que vão ser manifestas por meio de uma igreja que entendeu. Nós precisamos entender que nós temos que parar de ler as Escrituras só para contar histórias do que Deus fez. Nós temos que entender que essas histórias que a Bíblia diz e que são a plena verdade de Cristo, elas esperam um posicionamento nosso para que elas continuem nos dias de hoje. Nós somos a continuidade daquilo que Deus falou. E se nós não compreendemos isso nesses dias, essa geração vai passar e Deus vai levantar outra geração. Lembra do povo que Ele resgata do Egito? Esse povo tinha uma promessa, mas esse povo não alcançou a promessa. Por quê? Porque eles tiraram os olhos do propósito pelo qual eles estavam sendo libertos. Eles descansaram no maná e não queriam a herança, porque era bom dormir e acordar e ter comida na mesa. Nós precisamos compreender que Deus nos chamou para esse tempo, sim, esse tempo escuro, esse tempo difícil, mas é nesse tempo que Deus vai fazer resplandecer a luz da igreja, dos homens e mulheres que estão com seu coração alinhado. Não tem, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não tem mais como vivermos uma vida em duplicidade. Ou nós somos totalmente de Cristo, ou nós somos totalmente do mundo. Não tem mais. Acabou-se o tempo. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. É esse tempo que a igreja está entrando. Então não tem mais tempo para nós ficarmos em cima do muro pensando o que vamos fazer. Ou nós morremos, ou nós morremos. Porque a chamada de Deus para esses dias, Ele precisa de um corpo morto para que Ele possa gerar de novo a vida do Espírito nesse corpo. O que Deus quer fazer com a igreja nesses dias é nos matar para ressuscitar em nós o seu Espírito. O Espírito que clama: Abba, Pai, não por interesse de fugir do problema, mas por amor, de desejá-lo e querer tê-lo próximo e perto. Você entende isso? É esses dias que o Senhor está apontando para a igreja. Nós precisamos entender e desconstruir todo o pensamento relativista que nos atinge. Toda a ideia de ler as Escrituras para que as Escrituras elas se adequem ao nosso modo de viver. Para que as Escrituras elas se adequem àquilo que eu penso. Não, as Escrituras elas não se adequam ao que nós pensamos. Porque homens carnais pensam sobre coisas carnais. As Escrituras elas falam de coisas espirituais. E as coisas espirituais só são discernidas por homens e mulheres espirituais. Então nesses dias, irmãos, nós precisamos compreender uma coisa: acabou para nós. Olha para o irmão que está do teu lado aí, para esse irmão lindo que está do teu lado, para essa irmã linda que está do teu lado. Fala para ele assim, falou, perdeu o playboy. Não tem para onde correr. Acabou. Os dias de decisão em que nós precisamos definir para onde estamos indo, eles chegaram. E nós precisamos discernir isso e começar a corrigir o curso da nossa vida. Nós temos que entender que nós estamos em um período de transição. A igreja está entrando em um período de transição. Uma chave no reino do Espírito foi girada. Aquilo que muitos de nós conheceram como igreja, nos próximos 10 anos vai deixar e vai parar de existir.
Pode escrever isso, porque a igreja está em um processo de transição e reforma. Deus está trazendo de novo a igreja para Ele e tirando a igreja dos homens. Pastor, então vai acabar tudo? Não, vai continuar. A Babilônia sempre vai estar aí. Mas aqueles que amam ao Senhor com um coração íntegro e verdadeiro, eles experimentarão o novo de Deus nesse tempo. Eles viverão o tão sonhado avivamento nas suas vidas. Eles entrarão nas suas casas, e quando eles entrarem lá, o Senhor vai estar lá junto com eles. Eles vão para a sua empresa, o Senhor estará com eles na empresa. Eles pegam o ônibus, o Senhor está no ônibus com eles. Eles vão impor a mão sobre os enfermos no ônibus, e os enfermos vão ser curados. E deixa eu dizer uma coisa, ele não tem nem título de pastor, mas ele tem título de filho. E quando ele impõe as mãos sobre o enfermo é curado. Irmãos, esse tempo está chegando para a igreja. Todos verão e todos viverão esse tempo maravilhoso de Cristo. Mas primeiro, precisamos morrer. Primeiro Deus tem que matar toda a nossa expectativa carnal e humana. Deus tem que destruir todos os nossos desejos e vontades, porque Deus só pode habitar em um corpo morto. Ele não vai habitar em um corpo que ainda está vivo e cheirando a sangue. Ele precisa de um corpo morto para habitar. E se você está disposto nos próximos 10 anos viver aquilo que você nunca viveu, eu estou falando para você que tem 30 anos de igreja, irmão. Você acha que já viveu tudo, né? Se não experimentou nem 1% daquilo que Deus tem para derramar. Pastor, eu vivi no tempo em que nós jogava no chão, ficava 5 horas deitado, chorando. Isso é uma gota do que Deus tem para derramar. Nós vamos viver dias em que eu e você vamos estar andando nas ruas, e o simples fato de estarmos passando naquele local, naquela área geográfica, vai haver transformação naquele lugar. A terra vai começar a experimentar a cura de uma igreja que se posicionou, porque a terra geme e clama pela manifestação dos filhos. Agora, para que isso aconteça na nossa geração, nós precisamos entrar em um caminho de morte, não de desejos irrealizados e supridos. Nós vamos precisar escolher nesses dias. Ou nós queremos ser crentinho, bonitinho de domingo à noite, aqueles que vêm religiosamente no culto, levantam a mão, dão o dízimo, a oferta, ajudam-nos na área social da igreja, mas não se responsabilizam com Cristo. Ou nós vamos viver homens e mulheres que estão totalmente integrais em Cristo, e tudo que eles fazem, tudo que eles vivem, fazem para a glória de Cristo. Porque é esse tipo de gente que o Senhor está chamando nesses dias. Pessoas que não têm mais a sua vida por preciosa, mas eles olham para Cristo e veem em Cristo todo o ouro, toda a prata e toda a riqueza que eles desejam está no Cristo. Deus está levantando uma igreja que encontrou a pérola de grande valor, que encontrou o terreno onde ela estava escondida, e foi e vendeu tudo, e veio correndo e comprou aquela terra, porque ele sabia que ali estava o melhor investimento. Deus está procurando uma geração que decida morrer nesses dias, irmãos. E a pergunta é, será que nessa casa ele vai encontrar essas pessoas? Porque se ele encontrar nessa casa e nessa cidade pessoas que decidam morrer, sabe o que vai acontecer? Essa cidade vai ser totalmente transformada pelo Espírito. Deus não precisa que você tenha conhecimento de tudo. Deus precisa que você tenha um coração contrito e quebrantado. Deus só precisa disso. A maior ferramenta de Deus é um coração contrito e quebrantado. Deus não quer saber quantas faculdades você fez. Deus não quer saber quantos cursos de teologia você fez. Deus não quer saber se você é formado em ciências, se você é formado em filosofia, se você é formado em teologia, se você é mestre disso, daquilo. Deus não quer saber de nada disso, embora tudo isso seja bom. Mas Deus quer saber se você e eu temos um coração contrito e quebrantado. Porque Ele só trabalha a partir de um coração contrito e quebrantado. Ele não trabalha a partir de um coração inchado de si mesmo, mas Ele trabalha a partir de um coração contrito e quebrantado. E os olhos de Deus estão sobre a terra nesses dias procurando esse tipo de gente, porque esse sempre foi o tipo de gente que fez com que Cristo fosse conhecido. Se você olhar a história do princípio da igreja, você vai ver que aquele povo era um povo de coração contrito e quebrantado. A história da igreja começa com um povo que tinha tudo, sabia tudo e fazia tudo, tinha a sua religião, tinha as suas crenças, tinha as suas verdades, mas de repente eles são afetados por alguém que decidiu
Abrir mão de viver a sua vida, alguém que recebeu de Deus algo. E quando esse alguém, esse homem chamado Pedro, começa a pregar o evangelho, mais de 3.000 almas o ouvem, e essas pessoas começam a ouvir, e os seus corações começam a ser incomodados. E antes que esse homem termine a pregação, eles olham para ele e falam: o que nós devemos fazer para receber isso que você tem? Ele não disse: ofertem tantos quilos de ouro. Ele não disse: venham congregar na igreja que eu estou abrindo. Mas ele falou: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos para que vocês possam nascer de novo. Arrependei-vos, sejam batizados no Espírito Santo, sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo, porque o único capaz de revelar o Cristo que vocês estão vendo é o Espírito que habita em nós. Sem o Espírito, sabe que nós somos uma carne fedida, uma carne que não tem sentido nenhum a não ser descer à sepultura. Mas quando somos cheios do Espírito, nós temos a verdadeira identidade para que nós somos chamados. E nós precisamos entender isso em um tempo em que os troféus são o quanto nós sabemos. Os troféus são o quanto nós conhecemos. Os troféus são o quanto nós disputamos teologia e falamos sobre teologia. Os troféus são quantos acessos teve no meu canal, naquele vídeo que eu coloquei, combatendo a teologia do outro. A igreja esqueceu de um princípio para qual ela foi chamada. Eu e você fomos chamados para um único ministério, o ministério da reconciliação. Porque o ministério da acusação já tem Satanás para fazer. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, para reconciliar o perdido de novo a Cristo, para reconciliar o desviado de novo a Jesus. O ministério da reconciliação fala de alguém que decidiu amar aquele que ninguém queria amar, porque foi assim que foi conosco. E uma igreja posicionada vai quebrar esses paradigmas esses dias, vai quebrar toda a filosofia. Entenda uma coisa, irmão: você pode passar anos desenvolvendo um método e uma filosofia, só que vai chegar um momento em que você vai ser bem sucedido com o seu método e com a sua filosofia. Você vai ser bem sucedido, você vai ganhar likes, vai ganhar reconhecimento, mas tem alguém que está estudando você para desenvolver um melhor. E vai chegar uma hora que ele vai fazer algo melhor que você, e você vai ser esquecido na história. Não caminhe por filosofias, caminhe pelo Evangelho. Não queira ser grande, seja a totalidade daquilo que Deus te chamou para ser. Se Deus quer te colocar em um lugar grande, Ele vai te colocar. André não foi tão reconhecido quanto Pedro, mas Pedro conheceu a Cristo porque um André falou para ele. Por causa de um André que olhou e reconheceu o Cristo e levou a palavra, se levantou o apóstolo Pedro, que fez a grande diferença. André não é tão citado na Bíblia, mas ele fez toda a diferença no contexto que foi criado a partir do posicionamento dele. Nós precisamos perder a mentalidade do mundo nesses dias. Qual que é a mentalidade do mundo? Eu vou ser melhor que você, eu vou crescer mais que você, eu vou ser melhor e mais desenvolvido que você. Sabe qual que é a mentalidade do reino? Vocês são ajudadores uns dos outros. A mentalidade do reino: não venha competir com o seu irmão, porque você é ajudador dele, não concorrente dele. A mentalidade do reino, ela vai falar para você: conheça e entenda o corpo e ande na tua porção, porque essa foi derramada sobre você. Na mentalidade do reino, você não vai ser mão, talvez você seja pé, talvez você seja rim, talvez você seja barriga. Mas na mentalidade do reino existe um corpo, e cada um ajustado no seu lugar, na sua porção, faz com que o corpo faça Cristo conhecido no lugar que ele está inserido. Essa é a mentalidade do reino. Então nós não deveríamos orar para pedir que Deus derrame sobre nós a unção de alguém que está em ascensão e reconhecimento. Nós deveríamos orar e falar: Senhor, eu preciso entender a minha identidade em Cristo, e eu preciso saber qual que é a porção que o Senhor me derramou sobre mim, para que na totalidade dela eu seja efetivo. Percebe isso? Percebe como está invertidas as coisas? Como parece com uma verdade, mas que na verdade não é verdade? Você não é competidor, você não está competindo com seu irmão. Você está lutando contra a tua carne, para matá-la todo dia, para que Cristo nasça todo dia em você. Porque existe uma porção para ser derramada em cada um, e a palavra diz que é o Senhor que determina o que Ele vai derramar sobre cada um.
Não sou eu e não é você. Pastor, mas eu estou orando para isso, para Deus fazer isso. Primeiro pergunte qual é a vontade de Deus. E depois de você ter conhecimento da vontade de Deus, se submeta a ela, para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. E quando você entrar nesse lugar, você vai encontrar um lugar de descanso em Deus, porque você não vai mais concorrer com ninguém. Você vai ser totalmente inteiro naquilo que Deus te chamou. E quando você é totalmente inteiro naquilo que Deus te chamou, sabe o que você encontra? Você encontra prazer e alegria naquele lugar. Você não tem problema de ser André e também não tem problema de ser Pedro. Você não tem problema de ser Paulo. Você não tem problema de ser Matias, porque você sabe quem você é. Você entendeu quem você é. Para que nós possamos reconhecer Cristo, precisamos primeiro entender quem somos. E sabe o que Deus está fazendo com a igreja nesses dias? Ele está restaurando a nossa identidade nele. Não tem a ver com o que nós queremos ser, tem a ver com o que Ele disse que nós vamos ser. Ele está restaurando nossa forma de pensar, Ele está mudando os nossos caminhos, Ele está reestabelecendo a ordem do corpo de novo. E todos aqueles que desejarem entrar nesse lugar, irmãos, há uma mesa preparada para que você acesse ela. Como eu faço? Acesse. Como eu chego nesse lugar? Entrando. Mas esse lugar só vai ser desenvolvido quando você começar a largar as tuas coisas pelo caminho e se esvaziar de você mesmo. Você conseguiu já de alguma forma encher um copo que já está cheio? Sim ou não? Você coloca um copo cheio de água e de repente você vai lá e quer colocar, você quer encher aquele mesmo copo de refrigerante. O que você precisa fazer para encher de refrigerante? Se você jogar dentro da água, vai ter sentido o refrigerante? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você quer ser cheio, então se esvazie primeiro. Deus não tem como derramar algo em alguém que já está cheio. Deus trabalha com vasos de barro que reconhece que não servem para nada, mas quando estão nas mãos do Senhor, eles se tornam o tudo de Deus. Fala para esse irmão lindo que está do teu lado, fala: ei, vai para a casa do oleiro, porque é lá que Ele vai te fazer de novo. O que o Senhor está fazendo nesses dias, irmãos, é nos conduzindo de novo à casa do oleiro. E sabe o que Ele está dizendo? Agora você senta e perceba como eu trabalho. Não, Senhor, mas eu estou feio, eu estou quebrado, eu vivo uma imagem de santidade, mas eu não sou santo. Fica tranquilo, eu te amo, eu sei quem você é. Irmãos, quem tem problema com a nossa humanidade somos nós mesmos. Deus não tem problema com a tua humanidade. Ele não tem nenhum problema quando você finge ser alguém que você não é, porque Ele conhece a tua essência. Porque a palavra diz que Ele te gerou antes da fundação do mundo nele, então Ele sabe quem você é. A única coisa que Ele quer é que você vá até a casa do oleiro, porque lá Ele vai te transformar naquilo que você tem que ser. Deus não tem problema com a minha e com a tua humanidade. Deus não tem problema com os teus pecados. Deus não tem problema com os teus deslizes. Deus tem problema com a vida falsa que você decidiu viver, para passar para alguém uma imagem daquilo que você não é. O que Deus quer fazer, que é restaurar quem você é na identidade correta. E para isso Ele vai precisar quebrar você primeiro. Ele vai precisar me quebrar primeiro. Ele vai precisar nos tirar dessa religiosidade que não representa nada para Ele. Deus não quer religiosos, Deus quer filhos. Quem aqui tem mais de 2 filhos? 2 filhos para mais, levanta a mão. Eles são iguais, idênticos? Sim ou não? São tudo igualzinho? Não são. E você trata eles da mesma forma? Não tem como tratar da mesma forma, porque a mesma forma é fazer a mesma coisa para todos. Não, cada um precisa ser tratado na sua identidade. Para cada um você tem que dar um nível de entrega e de amor. Ai Deus, por que o Senhor ama mais o meu irmão? Porque ele precisa mais de amor do que você, cara. Por que ele tem mais e eu tenho menos? Porque a forma dele ser curado é tendo mais e você não precisa. Então para dessa síndrome do irmão mais velho e do filho pródigo. Você já tem tudo, Deus já te deu acesso, e coma, beba, você faz parte, a herança é tua. Mas existem pessoas que precisam ser reconduzidas.
Existem pessoas que precisam ser derramadas sobre elas um nível maior de amor, e Deus vai fazer isso, porque Ele não tem prazer nenhum em que nenhum homem se perca, antes que todos sejam alcançados e sejam salvos por Ele. Você precisa entender que Deus trabalha a identidade de cada um. Nós estamos aqui em muitas pessoas, e ninguém aqui nessa sala tem a sua identidade igual. Cada um de nós, embora muitos, somos totalmente diferentes e totalmente únicos. O segredo da igreja está justamente nessa unidade, na diversidade de cada um ser totalmente diferente, mas compor o mesmo corpo. É por isso que eu não posso querer ser igual a você, porque se eu for igual a você, o corpo vai ser manco. Eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser, porque assim eu componho o corpo. O segredo do corpo não está em sermos iguais. O segredo do corpo está em sermos unânimes, no mesmo espírito, na mesma visão e na mesma missão. O segredo do corpo não está no que fazemos, mas está naquilo que nós nos tornamos. E a primeira coisa para que o corpo seja ajustado, ele precisa entender a sua identidade, entender o Cristo e andar na sua porção. Irmãos, eu amo o corpo de Cristo. E quando eu entendi algumas coisas do Senhor, eu comecei a compreender que eu não preciso fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer, mas eu preciso ser totalmente exato naquilo que eu fui chamado para fazer. Porque se eu não for, alguém não vai ser edificado, porque eu não o edifiquei. Você percebe que, daqui a pouco eu leio Efésios 5, calma. Você percebe que quando Jesus, ele se assentava à mesa com as pessoas, na mesa ele começava a desenvolver a identidade de cada um. Quando ele falava à multidão, ele dava à multidão o que a multidão pedia, porque a multidão não ia para ser transformada, a multidão ia para ser alcançada pelo favor e a graça, e Deus dava. Mas aqueles que queriam conhecer a profundidade do coração de Jesus, ter clareza do porquê e qual tempo eles estavam vivendo, eles se sujeitaram a largar tudo e estar à mesa com Cristo. Você escolhe em qual lugar você está nesses dias. Você pode escolher. Você pode estar na multidão só pelo pão, você vai ter pão. Você pode estar na multidão só pelo milagre, você vai ter milagre. Mas se quer conhecer a tua identidade, ter a revelação do teu propósito, você vai ter que ir para a mesa e parar de fazer tudo o que você está fazendo e ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. Porque é na mesa que Ele revela o propósito. É na mesa que Ele revela a identidade. É na mesa que Ele chega para Pedro, e Pedro fala: se alguém encostar em você, eu vou matar, eu vou arrebentar, eu vou fazer tudo. Ele falou: Pedro, você está viajando, você não se conhece, cara. Quando a coisa apertar, você vai me negar, você vai se esconder. Você é o cara que vai puxar a espada na presença, mas na ausência você vai fugir. Na presença você puxa a espada, porque você tem que zelar pela tua imagem. Sabe o que Deus vai fazer com você, irmão? Ele vai acabar com a tua imagem. Porque se você idolatra a tua imagem, Ele vai matar a tua imagem primeiro. Porque Ele precisa desenvolver em você o Cristo. Pedro se tornou o homem que foi, porque primeiro ele teve que morrer para a sua imagem. Ele era o cara, e de repente ele descobriu que ele não era nada. De repente ele se viu negando segundo o que foi dito. De repente ele chega no ambiente e as pessoas olham para ele: como tu está dizendo que não é? Tu se veste como ele, fala como ele, caminha como ele, tu é deles. Ele grita, exclama e sai gritando, ela: eu não faço parte. E naquele momento, naquele exato momento, Pedro se converteu verdadeiramente. Naquele exato momento ele descobriu que ele não era quem ele pensava que era. Ele descobriu que até naquele momento Deus estava trabalhando o que ele deveria se tornar. E sabe o que é lindo nisso tudo? Quando Jesus ressuscita, qual é o primeiro que ele se encontra? Qual é o primeiro que ele fala? Qual que é o primeiro que ele dá atenção? Para quem que ele prepara pão e peixe? Ele encontra os discípulos do caminho de Emaús, ele vai lá, agradece, come pão com eles, mas ele não prepara a mesa para eles. Quando nós pensamos que ferimos a Cristo, quando nós pensamos que acabou tudo para nós, a primeira atitude nossa é voltar a fazer aquilo que nós fazíamos.
E sabe qual que é a primeira atitude de Cristo para te resgatar? É preparar uma mesa para que você volte para Ele. E quando você voltar para Ele, sabe o que Ele vai dizer? É, miserável, eu contava contigo, você me abandonou. Não, Ele não vai dizer isso. Isso quem diz é Satanás toda hora. Ele vai preparar o pão e o peixe, Ele vai te servir, Ele vai olhar para você e vai perguntar: você me ama? Ele não vai dizer para você o que você fez, você já sabe o que você fez. Você já sabe onde você caiu. Você não precisa de um dedo apontando para você, porque já tem muitos. Você precisa de um Cristo que te resgate. Você precisa comer do pão e do peixe que Ele está servindo nesses dias, do amor que está sendo derramado, porque esse é o resgate de muitos. A igreja desses dias precisa voltar a amar, irmãos. Eu tenho orado nesse último ano por uma única coisa: para que nós sejamos batizados de amor de novo. Porque nós não amamos como deveríamos amar. Nosso amor é fingido, não é verdadeiro. Nós precisamos ser batizados de amor de novo. Nós conseguimos amar um mendigo lá fora, mas não amamos o irmão que está do nosso lado. Nós conseguimos resgatar o de fora, mas não conseguimos suportar o de dentro. E a palavra diz que nós precisamos amar o próximo, e o próximo é aquele que está próximo de você. O próximo é a tua esposa, o teu marido e os teus filhos. O próximo é o irmão que congrega na igreja com você. Mesmo que ele seja o cara mais chato do mundo, ele é teu próximo, você precisa servir ele. Porque talvez não seja ele o chato, talvez o chato seja você. E se você se relacionar com ele, você vai descobrir que na verdade ele não é chato, você que é chato. O que nós precisamos nesses dias, irmãos, não é de mais teologia, de mais conhecimento. Nós precisamos corresponder àquilo que nós já sabemos. E se nós corresponder somente a um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e ao próximo como a mim mesmo, eu já cumpri todos os mandamentos. Nós precisamos ser de novo tomados por compaixão. Quando eu leio as Escrituras, irmãos, eu choro, porque a palavra diz que cada vez que Jesus se colocava perante o povo, Ele era tomado de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É alguém que chora pela mazela do outro. É alguém que não está olhando para a sua, embora a tenha, mas ele olha para o outro, se compadece do outro e ajuda o outro, porque ele foi tomado de íntima compaixão. A nossa oração nesses dias é que a igreja volte a ser tomada de íntima compaixão. Ó pastor, e as minhas mazelas? Você é filho e tem um pai que cuida de você. E todas elas vão ser sanadas se você entender quem Ele é. Todas. Porque tudo que está escrito nas Escrituras, eu tenho convicção que são verdades absolutas, não são relativas. E se o meu Deus disse que dos seus filhos Ele cuida e nada lhes falta, é impossível que nos falte alguma coisa. Não, Senhor, mas está me faltando isso. Você perguntou se isso está dentro do plano de Deus para a tua vida? O que nos falta é aquilo que Deus não quer para nós no tempo que nós estamos vivendo. Porque aquilo que Deus quer para nós no tempo que nós estamos vivendo não nos falta, Ele nos supre em todas as coisas. É por isso que nós precisamos compreender a movimentação desses dias, irmãos. Há um clamor no nosso espírito para com o Espírito de Deus, que nós venhamos ter a clareza da revelação das verdades do Evangelho. A minha oração nessa noite é para que Deus desconstrua toda a fortaleza da nossa mente, que todas as fortalezas religiosas e verdades absolutas que construímos em nós, toda a nossa vã religiosidade seja desconstruída em nome de Jesus. Que todas as nossas verdades que não são as verdades de Cristo sejam jogadas ao chão. Que todas as nossas discussões teológicas que não vão nos levar a lugar nenhum sejam jogadas ao chão. Um dos conselhos de Paulo a Timóteo, ele fala bem assim: meu filho, tu está indo para um lugar que tem muitos teólogos. Os caras entendem de muita coisa, eles vão te chamar. Eles vão querer sentar na mesa com você e vão querer saber da tua teologia. Eles vão ficar discutindo com você sobre a tua teologia. Eles vão querer provar para você que a tua teologia não está tão boa assim, que a deles é melhor. Então faz assim, meu filho, para você não perder tempo com isso. Lembra-te da unção que foi derramada sobre você por imposição de mãos. Não gaste tempo com vãs discussões teológicas, mas gaste tempo em fazer aquilo que você foi chamado para fazer.
Gaste tempo em frutificar naquilo que eu te chamei para fazer. Não perca tempo com essas coisas. Eu acho que esse conselho a Timóteo, ele é totalmente válido para os dias que estamos vivendo hoje. Gaste tempo em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Gaste tempo de relação, porque o amor só aumenta na relação. Não tem como o amor aumentar se não houver uma relação íntima e verdadeira e profunda. São dias que nós precisamos nos relacionar com Deus. Tempo de qualidade para Deus não está ligado a quantas horas você passa com Ele, mas está ligado ao quanto do tempo que você passa com Ele é verdadeiro. Porque você pode passar 1 hora orando e somente 15 minutos com Ele. Você pode passar 2 horas lendo a Bíblia, mas somente 10 minutos lendo de verdade. Porque a intensidade da relação está na entrega e não no tempo que você fica com. A intensidade está em quanto o teu coração está inteiro naquele lugar. Às vezes, irmão, 15 minutos de oração muda uma vida que orou 3 horas no monte e nada mudou. Nós queremos apresentar para Deus, nós ligamos relação com tempo, Deus liga relação com interesse de coração. São dias que nós precisamos ler mais os salmos de Davi, porque aquele homem entendeu coisas que nós não entendemos ainda. Ele entendeu o que é valioso e o que realmente tem valor. Ele compreendeu coisas que ainda hoje muitos de nós não compreendem. Nós temos a informação daquilo, mas não entendemos e não vivemos a verdade daquilo que ele viveu. Pare de se cobrar porque você não passou 1 hora orando no dia. Agora veja se o tempo que você passou foi de verdade. Porque se os 10 minutos que você passou também não foi de verdade, não valeu de nada. A nossa religião tem que ser jogada no lixo nesses dias. Deus quer arrancar uma verdade de nós, irmãos. Deus quer que nós vamos para frente do espelho e Ele quer que nós nos enxerguemos como nós somos. Senhor, eu não fui ter contigo porque eu estava nu. E quem disse para você que você estava nu? Não, eu percebi que eu estava nu. Tu fizeste o que não era para fazer? Pois é, deu ruim. Deus precisa nos tirar tudo aquilo que nós construímos. Nós precisamos ficar nus perante Ele. Nós precisamos ver a nossa vergonha. Porque quando nós vemos a nossa vergonha, nós entramos em um lugar de arrependimento. É a forma que Deus trabalha, irmão. Não me pergunte, mas é a forma que Ele trabalha. Quando Deus quer elevar um nível na tua vida, quando Ele quer mudar a estação na tua vida, primeiro Ele vai fazer você ver quem você é. E irmãos, cada vez que Ele faz eu ver quem eu sou, eu percebo que eu sou ruim pra caramba. Eu percebo que eu não sou o cara que eu pensava que eu era. Porque é justamente dessa forma que o Senhor nos guarda. É dessa forma que o Senhor nos livra de nós mesmos. O nosso maior inimigo não é Satanás, irmão. Satanás já foi vencido na cruz, ele é um derrotado. O nosso maior inimigo é a nossa carne. A nossa carne é nosso maior inimigo, porque é ela que faz nos fazer aquilo que não devemos fazer. Ah, mas Satanás me tentou. A palavra diz que vindo a tentação, também Deus dará o escape. Então não tem desculpa. Satanás tentou, mas você comeu o prato porque você quis comer. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor: é melhor confessar a tentação do que ficar confessando o pecado a vida inteira. Então quando a tentação vier, joga a luz de Cristo nela e confessa. Porque quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Percebe como o evangelho é diferente? Não, Deus, eu não pude, eu não consegui. Não, irmão, você decidiu pecar. E agora o que vai ser? Te arrependa e volta para o caminho do Senhor, porque Ele te ama. Deus não desistiu de você não, cara. Ele ama você. O propósito para a tua vida permanece o mesmo. Mas por que eu não estou vivendo? Porque você escolheu viver a tua vida e não a vida dele. Porque a palavra que te foi liberada há 15 anos atrás permanece a mesma. Ela não mudou. E você precisa voltar para esse lugar. Você não pode ser como os discípulos do caminho de Emaús, que mesmo sabendo e ouvindo tudo o que ia acontecer,
Porque antes de Cristo ir para a cruz, o Senhor falou para eles: o que ia acontecer é necessário que eu morra, é necessário que eu passe por esse processo, é necessário que eu seja crucificado, mas no terceiro dia, tudo aquilo que eu disse para vocês vai ser real. No terceiro dia, toda a cédula de acusação contra vocês foi cancelada, acabou. E ele vai no caminho de Emaús conversando com aqueles discípulos, e eles olham para o Cristo ressurreto do lado deles, e com indignação eles olham para Jesus e perguntam assim: como assim que você não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Onde você estava? Que mundo que você vive? O cara que a gente seguia, o cara que a gente decidiu viver ali do lado dele 3 anos da nossa vida, acreditou em tudo que ele falou, de repente mataram ele. Nós pensávamos que ele era o Salvador, que ele era o cara que ia mudar tudo, que ia trazer a realidade das profecias, mas de repente crucificaram ele. A gente está indo para Emaús, porque a gente precisa dar uma relaxada na cabeça, porque se ficar em Jerusalém vai dar ruim, nós vamos para a cruz também. E Jesus olha para eles e fala bem assim: eu não entendo o que vocês estão falando, me explica o que aconteceu em Jerusalém. E aí eles começam a contar o que aconteceu, para quem é o personagem principal do que aconteceu. E quando eles terminam de chorar, ele começa a lembrar eles das profecias. Ele começa a lembrar do que foi dito acerca do Messias. Ele começa a falar tudo o que ele já tinha ouvido, mas porque os olhos deles estavam somente naquele momento, estavam somente nas suas feridas, estavam somente na sua expectativa frustrada, eles não conseguiam enxergar o Cristo ressurreto que estava do lado dele. E quando Jesus termina de falar, quando ele se assenta à mesa, no partir do pão, eles reconhecem aquele que caminhou com eles no caminho. Não foi na acusação de que vocês não me conheceram, mas foi no serviço de entregar a eles o pão, que eles reconheceram o Cristo e entenderam que eles foram perdoados, mesmo não compreendendo que o Cristo estava com eles. Sabe o que Deus precisa que nós façamos esses dias? Que nós venhamos tirar os nossos olhos das coisas de fora e começar a olhar para dentro. Pastor, mas o mundo está um caos, o que vai acontecer com isso? E guerra, não sei o que, irmão. Você foi chamado para esse tempo. Você é a resposta dos dias de caos. Deus te chamou para iluminar a escuridão nesses dias. Então você precisa parar de olhar para as adversidades, entender que tudo isso que está acontecendo foi dito que aconteceria. A mesma coisa que Jesus explica a esses homens do caminho de Emaús é o que estamos vivendo nesses dias. E se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, nós vamos correr procurando um lugar de refúgio e não vamos querer ser a resposta desses dias. E quando esses homens ouvem, e a partir do que Cristo faz ali, partindo do pão e servindo, eles percebem, eles dizem: por acaso o nosso coração não era incendiado enquanto caminhávamos com Ele pelo caminho, enquanto Ele falava sobre as profecias? Se você está frustrado pelo caminho, irmão, sabe qual que é o melhor remédio? Não é você ir na internet bater nos outros, não é você encontrar um culpado para as suas mazelas. Volta para as Escrituras, volta para a palavra que você recebeu no começo da tua caminhada, porque é lá que está a tua cura. A tua cura está na palavra, porque naquele lugar o teu coração vai voltar a queimar. Ah, fulano me feriu, eu tinha uma expectativa, eu achei que ia acontecer isso, eu achei que ele ia fazer isso comigo, eu achei que ele ia me promover, e de repente ele não me promoveu, e agora? Para, volta para a palavra do começo, porque lá está a resposta do que você tem que se tornar agora. A palavra que Deus libera na nossa vida, a palavra que Deus derrama sobre nós, a primeira palavra que Ele derrama sobre nós é a palavra que vai construir todo o caminho na nossa vida até que Ele venha. Deus vai mudar as movimentações, mas a palavra Ele não muda. As estações mudam, a forma de trabalhar muda, as coisas mudam porque elas faz parte da natureza, os tempos mudam, mas a palavra, o fundamento é imutável. Os tempos são diferentes, sim, mas a palavra é a mesma. Porque a mesma palavra que resgatou o perdido lá atrás, a mesma palavra que Abraão ouviu e saiu da sua terra, a mesma palavra que Moisés parou para ouvir e se submeteu, é a mesma palavra de hoje. Nós só precisamos submeter a ela, a palavra não mudou. O Cristo é o mesmo.
Agora nós precisamos fazer o quê? Corrigir a nossa estrutura de pensamento. Nós precisamos corrigir a quem nós estamos nos submetendo. Nós precisamos corrigir quem governa a nossa mente. O mundo não pode ter o governo da nossa forma de pensar. E quando eu falo mundo, eu falo sobre o sistema cultural de desenvolver cultura e pensamento. Lembra quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia? Eles estavam lá tristes, aborrecidos na Babilônia, porque eles não estavam mais na sua casa, não estavam mais na sua terra, não estavam mais vivendo aquilo que eles tinham como promessa. E o sistema babilônico olha para aquele povo e pensa: bom, um povo triste não vai desenvolver nada, um povo triste não vai trabalhar, não vai produzir lucro para nós. Então vamos fazer um negócio com eles. Faz o seguinte: vocês podem agora construir as suas casas do jeito que vocês quiserem, constrói um templo para vocês adorarem, para vocês fazerem culto. Pode fazer a igreja de vocês aqui. Como você quer construir a tua casa? Assim não, faz a tua casa do teu jeito. Faz bonita, adorna, faz um templo lindo, que quando você entrar lá você vai ter desejo de ficar lá adorando. Faz tudo isso. E o povo fica feliz. Mas qual que é a diferença do povo antes de poder fazer e depois que fez? Nenhuma, porque eles continuam escravos e fora do propósito que Deus os chamou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso estar atento, que às vezes até as coisas que eu recebo não vêm de Deus, só vem para suprir uma necessidade momentânea e um pedido que eu estou fazendo. A Babilônia, ela sempre vai oferecer o desejo da tua alma. A Babilônia, ela sempre vai oferecer aquilo que você deseja e aquilo que supre o teu desejo momentâneo. A Babilônia sempre vai corresponder às tuas expectativas. Mas o Evangelho e o Reino, ele sempre vai frustrar as nossas expectativas. Qual foi a atitude de Satanás para com Cristo no deserto? Se você olhar as duas histórias, elas vão ser bem parecidas. Se você me adorar, tudo que você está vendo é teu. Sabe qual que é o alimento de Satanás na nossa vida? É o nosso ego. Cada vez que a nossa necessidade chama mais alto e clama mais alto do que o propósito de Deus, nós estamos nos submetendo à Babilônia, escravos pensando que são livres. Não, mas eu posso adorar, eu posso fazer, eu posso. Não, você está escravo. Escravo das suas necessidades, das suas mazelas, dos seus pedidos, dos seus prazeres. E Deus precisa tirar você desse lugar e te apresentar a cidade que Ele chamou. Embora esteja com os muros todos no chão, com as portas queimadas, o templo não está terminado, mas ali é o lugar da construção que Deus tem para você. Não tem beleza alguma, mas tem propósito. Parece que está tudo destruído, mas é ali que você vai começar de novo e vai ser construído. Porque aquilo que Deus constrói em nós, no princípio não é aparente, no princípio não tem sensação nenhuma de aparência, mas no processo Deus vai tirando de nós ouro e vai transformando a sua preciosidade na nossa vida, e nós vamos nos tornando semelhantes ao seu Filho. A beleza que Deus nos chamou para ter, irmãos, é a simplicidade de um Cristo que deixou toda a sua glória e que se submeteu a um corpo humano para resgatar um bando de gente como eu e você, que vive fazendo tudo aquilo que não era para fazer, e mesmo assim Ele nos perdoa e nos restaura de novo. E nós muitas vezes não queremos sair do altar do nosso orgulho, porque nós pensamos em nós que merecemos muitas coisas. Sabe o que eu e você merecíamos? A ira de Deus e a morte eterna. É o que nós merecíamos. E sabe o que Deus fez? Embora merecêssemos, Ele entregou o seu Filho. E esse Filho nos resgatou da ira de Deus. Não, pastor, mas eu me converti porque senão eu ia para o inferno. O inferno é fichinha perto da ira de Deus, irmão. O inferno existe por causa da ira de Deus. A ira de Deus não existe por causa do inferno. Não inverta as coisas. O nosso resgate não foi para nos livrar do inferno, foi para nos resgatar da ira de um Deus irado que queria destruir todas as coisas. O resgate que Cristo fez foi para que nós não fôssemos mortos
pela ira que é derramada sobre o corpo da corrupção. Então, a partir desse resgate, nós precisamos compreender que o Senhor vai construir algo em nós. Então, nós temos que parar de viver um evangelho relativista. Nós precisamos parar de construir verdades para agradar o nosso ego e a nossa vontade. Nós precisamos submeter à vontade de Deus. E submissão dói, mas cura. Submissão não é fácil, mas constrói um caminho. O que está escrito na Bíblia? Que a porta é larga ou é estreita? É larga ou é estreita? E se é estreita, irmão, não dá para passar com mochila nas costas. Não dá para passar inchado, tem que se esvaziar. Não tem como, ela está na medida correta de Deus. Ela é estreita porque ali só passa você e Cristo, irmão, não passa mais ninguém. É esse caminho da cruz que nos torna vitoriosos. O mundo diz que você é vitorioso quanto você conquista e vence e consegue ser melhor do que o outro. Só que o Evangelho diz que você se torna um vitorioso quando você decide servir o moribundo, quando você decide servir aquilo que não merece ser servido, e quando você decide amar aquele que te persegue. O reino não tem nada desse mundo, irmãos. Tudo aquilo que esse mundo fala, o reino vai falar ao contrário. Agora eu preciso decidir qual reino vai governar a minha forma de vida nos próximos anos. Porque se você permitir que o reino de Deus governe a tua vida nos próximos anos, você vai viver o melhor tempo da tua vida. Você vai viver a melhor estação da sua vida. Você vai ver os teus filhos nascerem na maior estação da igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Deus tem algo, irmãos, eu tenho certeza, assim como eu olho para você, que Deus tem algo para derramar sobre essa nação. E aquilo que você está olhando como desgraça, como perdição, Ele está vendo como terreno pronto para o plantio. Aquilo que você vê como morte, Ele vê como vida. Aquilo que você vê como caos, Ele vê como um momento oportuno. Entende isso? É por isso que os nossos olhos precisam mudar. Efésios 5:17. Aleluia. Diga aleluia, irmão. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Qual é o vinho da dissolução? É aquele que eu compro no mercado? Não, irmão. O vinho da dissolução é aquele que embebeda a minha alma e a minha mente, e faz eu viver uma vida descontrolada e desperdiçando a vida para viver o que o mundo está oferecendo para mim. O vinho da dissolução fala de alguém que se embriagou com o Deus, com o Senhor desses dias e com o Senhor desse século. Fala de alguém que decidiu viver uma vida dupla. Aquele que na segunda ele é uma pessoa, mas no domingo ele é outra. O vinho da dissolução rouba a nossa identidade em Deus. A gente precisa entender o ministério integral. Quando a gente fala em ministério integral, as pessoas já pensam o quê? O que você pensa quando você ouve ministério integral, irmão? O que você pensa? Responde. Você pensa que ministério integral, porque nós somos desenvolvidos dessa forma de pensar, está ligado a um pastor que trabalha integralmente na igreja. É isso ou não é? Foi o que nós aprendemos. Mas sabe o que a Bíblia fala de ministério integral? Que todos nós somos chamados para viver no ministério integral. Porque o ministério integral fala de um homem todo, por completo, entregue ao Senhor, e tudo que ele faz é sacerdócio santo e agradável ao Senhor.
O ministério integral fala de alguém que na segunda-feira, quando entra na empresa, não entra alguém fora de Cristo, mas entra um representante de Cristo. E o horário que ele está trabalhando, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele é um sacerdócio santo ao Senhor. Os negócios dele glorificam ao Senhor, porque pertence ao Senhor. Sacerdócio integral fala de uma igreja que entendeu a integralidade da missão e é totalmente inteiro nela. Não confunda sacerdócio integral com serviço sacerdotal. Uns foram chamados ao serviço sacerdotal, sim, para ministrarem ao Senhor, para serem totalmente entregues ao serviço do ministério da igreja, sim. Mas todos os santos foram chamados para a integralidade do ministério. Não existe uma vida dupla. Nós não podemos viver numa dicotomia. Aqui eu sou o pastor Isaías, mas lá fora eu sou o dono da empresa Isaías. Não, Deus nos chamou para sermos integral seus filhos. Porque Deus não olha para você como o Isaías da empresa e como o pastor Isaías do domingo. Ele olha para você como o homem nascido de novo, que tudo aquilo que você faz precisa glorificar a Deus. A gente precisa entender o Evangelho. Nós todos fomos chamados para ministrar ao Senhor o dia todo. É por isso que a Bíblia fala que quando nós estamos fazendo algo, nós devemos fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Mesmo que o teu patrão seja aquele cara terrível, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Porque alguém que é inteiro, ele ama por inteiro. Alguém que é inteiro não persegue, mas não tem problema de ser perseguido. Porque ele sabe que quem está lutando as suas guerras é o seu Senhor, ele não está sozinho naquilo. Para que eu compreenda esse homem integral, eu preciso entender o novo nascimento. Eu preciso compreender o novo nascimento. São coisas tão elementares, não são, pastor? Coisas básicas do Evangelho, mas que a igreja não entendeu. Nós não entendemos o que é ser um novo homem nascido em Cristo. Porque se nós tivéssemos entendido, metade dos problemas que nós vivemos, nós não viveríamos. Se nós tivéssemos entendido o novo homem nascido em Cristo, metade dos problemas que nós geramos para nós mesmos não existiriam. E por que não entendemos? Porque achamos que só o ato de mergulharmos na água resolve tudo. O corpo que é mergulhado na água é porque ele decidiu morrer no espírito primeiro. Se não haver morte da alma, é só um simbolismo. Precisa haver uma morte verdadeira para haver uma verdadeira ressurreição. Lembra que eu falei no começo, quando eu comecei a falar aqui, Deus precisa de um corpo morto, porque um corpo vivo ele não consegue fazer. Deus precisa nos matar primeiro para fazer que nasça em nós um novo homem. Então é necessário o quê? Remover o velho homem. E quem remove o velho homem? Uma decisão de entrar em um lugar de transformação no Senhor. Não existe o milagre do novo homem. Existe a decisão do velho homem para se tornar um novo homem. E aí nesse novo homem acontece o milagre da restauração. Mas a decisão é nossa. Nós decidimos morrer. Nós decidimos entrar nesse lugar. E por que nós decidimos? Porque o exemplo da morte de Cristo foi esse. Quando os homens estão ali reunidos, falam, nós vamos matar você, acabou para você. Ele falou, ei, deixa eu corrigir o que vocês estão falando, vocês estão errados. Vocês não tiram a minha vida, eu entrego ela para vocês. Não são vocês que tiram ela, porque eu decidi entregar, porque é um propósito para isso. Deus não vai matar você. Você tem que decidir morrer primeiro. Você tem que decidir ser sacrifício santo. Você tem que decidir ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Se você não decidir isso, irmão, você não vai experimentar a nova natureza. Você vai conhecer por ouvir falar, mas não vai viver ela. Abre Efésios 4 comigo. Você está aqui ainda, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Se o irmão do lado estiver com sono, cutuca ele, fala, acorda, irmão. Amanhã é domingo, você pode dormir até mais tarde. E se cair alguém, a gente ora e ressuscita. Amém? Se for cair, põe a mão e fala agora, ressuscita, Senhor. Irmão, acorda já dando glória a Deus. Aleluia.
Nós tínhamos um músico na igreja lá em São Paulo. Ele gostava de terminar de tocar o violão. Ele jogava o violão aqui em cima assim, o irmão Narciso. E ele ficava sentado atrás do púlpito onde que você pregava. Ele era arrebatado todo o culto, irmão. Se olhava para ele, o violão já estava quase caindo na mão dele, porque já estava no terceiro céu. Ele se dava um glória alta, ele soltava o violão, aleluia, aleluia. Mas ele estava ali. Deus não nos quer só de corpo presente, Ele nos quer de espírito disposto. Embora o corpo esteja cansado, mas o espírito precisa estar disposto, porque o espírito disposto ouve o que o espírito está comunicando. Então o teu corpo pode estar cansado? Pode estar, hoje é sábado, você trabalhou a semana inteira, mas o meu espírito teu precisa estar disposto, porque é nesse espírito que o Senhor trabalha. Essa carne é que só tem um propósito, servir ao Senhor, mais nada. Então ela vai cansar, vai, mas o Senhor ordena, fala bem assim: carne, se submeta ao espírito. Aí você vai ver que a carne vai obedecer. Amém? Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Sabe o que eu estou dizendo para mim e para você? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa remover aquele caminho que te afasta de mim. Pastor, eu estou orando por isso, uma oração que não se caminha sobre ela, não passa de uma reza para que a tua consciência seja aliviada. A oração que surte efeito é aquela que eu decido andar sobre ela. Se eu oro para que Deus transforme a minha vida, eu preciso entrar num lugar de transformação. Se eu oro para que eu me arrependa, eu preciso me submeter a um lugar de arrependimento. Então a palavra diz: vos despojeis, retire esse caminho de você, se remova desse lugar. Por quê? Porque vocês precisam ser renovados. E só é renovado quem decide o quê? Se despojar primeiro. E o que é a renovação? É uma nova mentalidade, da qual o governo dela vem do Espírito. O novo homem nascido de Deus, ele torna-se realmente um novo homem nascido de Deus quando ele se despoja de tudo aquilo que ele vivia até aquele momento e passa a ser renovado, revestido pelo Espírito. Sabe por que Deus faz questão de falar para nós sobre o novo nascimento? Para que a gente compreenda. Como? Você viu uma criança recém-nascida decidir o que vai comer, o que vai vestir, que hora vai dormir, decidir para onde vai, ou se não vai, ou se vai. Você já viu acontecer isso? Sim ou não? Então por que nós, embora dizemos que somos nascidos de novo, ainda nos mandamos? Por que nós ainda decidimos o que vamos fazer? Por que nós seguimos o nosso próprio conselho dizendo que somos nascidos de novo? Não, o nascido de novo não tem decisão própria. O nascido de novo anda debaixo do senhorio e do conselho do seu Senhor. O nascido de novo não toma decisões. Não, pastor, mas eu tenho maturidade para isso. Se você pensa que maturidade é fazer coisas sem consultar o Senhor, isso não é maturidade, isso é infantilidade e orgulho. Porque alguém maduro primeiro consulta ao Senhor, e se o Senhor não responder, ele não avança um passo até que o Senhor diga faça. O nascido de novo não decide para onde vai, não decide o que comer, não decide o que fazer, mas ele espera que o Pai o sustente. A palavra diz em Gálatas que o nosso Senhor, Ele por um tempo determina que haja um tutor sobre nós, porque todo tutor é necessário na construção do caráter do filho que vai nascer para a herança, irmão. Deus vai colocar tutores sobre a tua vida. Você vai precisar prestar conta para os outros. Não sou filho, mas Deus vai pôr tutor na tua vida, porque o tutor vai quebrar o teu e o meu orgulho. Por um tempo é necessário que tutores sejam colocados sobre nós. Para quê? Para que nós aprendamos a ser submissos, e para que nós aprendamos a lidar com a herança que nos foi proposta.
E no devido tempo, o próprio Pai determina que nós estamos prontos para sair debaixo desse tutor. Entende isso? O problema do relativismo do evangelho nesses dias é que muitos de nós pensamos que o fato de virmos à frente, levantar a mão, entregar a vida para Jesus, ser batizado, agora a gente é independente. Você não entendeu o novo nascimento. Porque o novo nascimento vai falar de alguém que foi resgatado. O novo nascimento vai falar de um Deus que pagou um preço e te comprou, te tirou das trevas para a luz. Está escrito isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? O novo nascimento não fala de uma dívida paga? Fala ou não fala? E se eu pago uma dívida, eu adquiro aquilo que a dívida cobrava, quem passa a mandar sobre você? Se o Senhor pagou a tua dívida, você não tem direito sobre você mesmo. Se o Senhor pagou a tua dívida e a minha dívida, agora eu sou submisso à vontade dEle. Agora eu sou escravo de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Porque ele sabia que ser escravo de Satanás era pior. Eu decidi ser escravo de Cristo. Porque nós somos resgatados e comprados. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não nos mandamos, nós não somos independentes. E Deus vai colocar pessoas para alinhar o nosso coração. Porque esse é o processo da construção do novo homem. Eu sei que você está pensando agora, pastor, mas tem gente que é usurpadora. Esse não é um tutor levantado pelo Senhor. Tem gente que vai explorar, vai manipular, tem, e existe muito. Aonde? Dentro da igreja. E como que eu descubro, pastor, se ele é um manipulador, se ele é um falso pastor, se ele é alguém que vai me manipular, se é alguém que vai usurpar daquilo que eu sou? Se esse alguém falar tudo que você quer ouvir, se esse alguém agradar o teu ego, se esse alguém dizer sim para tudo que você quer, fuja desse cara, porque esse cara não é do Senhor. Mas se alguém que Deus colocar na tua vida, te puxar a orelha, corrigir o teu caminho, te admoestar em amor, orar com você, chorar com você, mas quando precisar bater em você, ele vai bater. Esse alguém foi levantado por Jesus. Porque a palavra diz que aqueles a quem Deus recebe por filhos, primeiro ele açoita. Porque se ele não puder açoitar um filho, esse não é filho, mas é só um agregado. Entende isso? É fácil descobrir. O falso evangelho adula o meu ego. O verdadeiro evangelho mata o meu ego. O falso evangelho dá tudo o que eu peço. O verdadeiro evangelho fala não tem nada para você, morra primeiro. Porque o verdadeiro evangelho fala de um novo nascimento, para viver uma nova expectativa de um reino que está vindo para nos alcançar. Você não vai aprender a legislação do reino quando Jesus vier. Quando Jesus vier, você já tem que saber a legislação do reino, para que você possa habitar o reino que está vindo. A igreja existe para ensinar isso. Deixa eu abrir outro parênteses. Irmão, eu estou tentando ler o que está escrito aqui, mas está difícil hoje. Quando Jesus, ele ressuscita, ele chama um grupo de discípulos, ele passa com esse grupo 40 dias. E o que ele faz nesses 40 dias com eles? O que está escrito lá? Sabe o que Jesus fez com esse grupo? Ele ensinou a legislação do reino. Eu queria estar lá, porque eles souberam de coisas que a gente não sabe ainda. E o Senhor falou para eles tudo concernente ao reino. E o Senhor falou para eles, esse reino que eu estou vos falando, ele vai vir para resgatá-los, mas vocês precisam desenvolver essa mentalidade no povo. O povo precisa compreender isso. Então quando Cristo vem, quando a sua igreja tiver a mentalidade de reino, quando a sua igreja entender para que ela foi chamada, quando a sua igreja entender que ela não foi chamada para servir, mas ela não foi chamada para ser servido, mas ela foi chamada para servir. Que a terra não clama por um bom político cristão, mas a terra clama por uma boa igreja que manifeste a glória de Cristo no lugar que ela foi inserida. Deus não precisa de políticos cristãos, Ele precisa de uma igreja posicionada, irmãos. Embora possam ter, porque também é um chamado de Deus, mas Deus não precisa disso para ser Deus uma nação. Deus chamou um rei corrupto de meu servo.
Você acha que Deus precisa de alguém para fazer o que Ele quer fazer? De alguém com status? Ele precisa de homens e mulheres com coração contrito e quebrantado, que reconhecem nele a totalidade do poder, da glória que precisa ser derramada. É desse povo que Ele precisa. É com esse povo que Ele vai fazer tudo novo de novo. É com esse povo que Ele vai fazer o de repente que acontece de repente. É com esse povo. Então é necessário que nós venhamos nos despojar de quem somos e nos renovar de uma nova mentalidade. Por que nós recebemos poder? Para a gente andar que nem os Power Rangers aí? Não, agora é os poder. Receba! Quando você quer deixar uma criança feliz, o que você dá para ela? Algo que faça ela pensar que tem poder. Eu não sei você na tua infância. Na minha infância eu amarrava uma toalha vermelha no pescoço e eu pulava de lugar alto porque na minha cabeça era o Superman. Eu sou Superman, super-herói. Porque criança sempre quer ser algo relevante, faz parte. Quando nós estamos começando, sendo desenvolvido na nossa nova natureza, a gente pensa que é Superman, a gente quer usar capa vermelha. E sabe o que Deus faz? Ele compra a roupa para você do Batman e do Superman e dá para você. Ele fala: viva essa estação, meu filho, se sinta isso. Mas vai chegar um momento na tua vida que a criptonita vai te alcançar e vai dar ruim para você. Senhor, me livra dela. Não, é necessário que isso aconteça, porque eu preciso mostrar para você que essa capa não vai tornar quem você precisa ser. Eu preciso da realidade, da identidade que eu desenvolvi dentro de você. Não tem a ver com aparência. E é nesse momento que você vai começar a ser desenvolvido numa nova natureza. O Espírito de Deus é dado para nos habilitar a obra do ministério ao Senhor. Não é dado para nós nos deitar e nos despojar e nos fazer satisfeitos com o dom que Ele nos deu. O dom é derramado para que a obra do ministério seja concluída. E é por isso que o dom precisa ser derramado sobre homens cheios de Espírito. Porque homens cheios de Espírito não são aqueles que profetizam mais que os outros, mas são aqueles que entenderam que o serviço ao Senhor está em submissão, e tudo que eu faço é para que o nome dele seja glorificado. Em Atos capítulo 1:8, a palavra diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que é o poder? Para ser testemunha. Aonde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmão, só esse texto nós podíamos pregar aqui umas 3 horas. Só esse texto. Porque quando você recebe poder de Deus, não é para você fazer lá fora, você precisa começar em Jerusalém. Jerusalém é o primeiro lugar de atuação de alguém que entendeu o poder que recebeu. Se você não corresponde àquilo que você recebeu na casa em que Deus te colocou, você não está tendo zelo com o que Deus derramou sobre você. Porque o processo de aprovação de Deus é primeiro Jerusalém. E o primeiro Jerusalém fala da casa a qual você pertence espiritual. Não adianta você fazer coisas grandes lá fora, sendo que em Jerusalém você não faz nada. Não adianta você dar a resposta lá fora, enquanto a tua casa precisa do que você carrega e você não derrama sobre ela. Não adianta, você está quebrando o processo. Você está usando o dom que Deus te deu para alimentar o teu ego, e Deus precisa matar o teu ego. Deus precisa matar o meu ego. E o meu ego é morto justamente na igreja local. Porque na igreja local o irmão vai chegar e vai falar para você: você é o filho do José, né? Eu conheço você, rapaz, você é o ranhento ali da esquina. Você é o cara que fumava droga ali na esquina, agora vem pagar de santão para cima de mim, maluco. Eu sei quem que você é, rapaz. Não vem dizer que estudou. Se para mim você é o Zé. É esse cara que vai desenvolver em você o homem interior. É esse cara que ele vai olhar para você e vai reconhecer o que Cristo está fazendo em você. Porque Jerusalém te aprova para Samaria, para os confins da terra, irmão. Ah, ninguém me ama, ninguém me reconhece. Fica tranquilo. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Não saiam daí. Aguardem o tempo, que no tempo devido eu vou fazer o que tenho que fazer. Corresponda àquilo que Deus chamou para fazer. Ah, e o meu pastor não me enxerga. E ele não vai te enxergar, porque Deus fechou os olhos dele para você, irmão. Porque Deus está desenvolvendo o teu homem interior. Ele está humilhando você para que você morra. Porque Ele precisa matar você para depois te usar.
Se for para dar um tema para essa mensagem, eu poderia usar o tema morra bem morrido. Porque Deus só vai fazer alguma coisa comigo com você, a gente morrer bem morrido, irmão. É mortinho por inteiro. A palavra poder aqui nesse livro aqui, vai no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, vai falar de um poder inerente que reside numa virtude natural que é derramada sobre o homem espiritual. Esse poder, essa palavra poder, vai falar de uma dinastia. O que é dinastia? É algo que é passado em autoridade e governo sobre aqueles que carregam a mesma identidade e o mesmo DNA. O poder que Deus derrama é para nós dar continuidade à sua obra, não para nos exibirmos com Ele. O dom que nós recebemos é para dar continuidade à obra de Cristo e servir o ministério ao Senhor, e não para nos esbaldar dele, porque isso é o vinho da dissolução. Aquilo que é derramado sobre nós, ela precisa servir o propósito de Cristo. Pastor, Deus disse para mim que Ele vai me levantar, eu vou pregar em nações. Deus me chamou para a Índia. Sabe qual que é a tua primeira Índia, irmão? É o bairro que você mora. Sabe qual que é a primeira nação? É a tua igreja local. Não tem nação se você não serve a igreja local. A igreja local é que te aprova para a obra do ministério. Senão não precisava de igreja local, irmão. A igreja local é para matar a gente mesmo. É ferro afiando ferro, é pedra quebrando pedra, mas é Cristo sendo desenvolvido em nós, dia após dia. É o amor sendo desenvolvido em nós. É você sentar do lado do irmão que fala mal de ti no outro dia, e de repente Deus vem no culto, na reunião, e você abraça esse irmão e começa a chorar com ele, e você perdoa ele, irmão. Você chega na igreja e fala: quando acabar o culto eu vou pegar esse miserável, falou mal de mim, a velha criatura, é hoje, vou dar na boca. Aí Deus te pega. Aí você estava todo grandão, estava todo pitbull, vira um poodlezinho. Acabou. Porque a obra do Espírito é matar aquilo que nós pensamos que somos. O novo homem nascido em Cristo é aquele que serve, é aquele que perdoa, é aquele que se submete ao processo de Deus. Porque esse poder é para que Cristo seja conhecido através de nós. O poder, ele pode dar vida e também ele pode matar. Eu posso dar um conselho para você, sim ou não? Eu posso? Não ore pedindo poder, ore pedindo para ser cheio de Espírito. Porque quando nós somos cheios de Espírito, o caráter de Deus é derramado sobre nós. E quando o caráter de Deus é derramado sobre nós, a proporção de poder que Ele precisa que nós vivamos e atuamos, Ele derrama da forma correta. Porque quando nós oramos pedindo somente poder, nós estamos sendo meninos pedindo para dirigir um carro do qual nós não temos habilitação para dirigir. Quando nós somos revestidos do Espírito, esse Espírito constrói em nós o caráter de Deus. O problema é que a gente foi desenvolvido numa religiosidade que nós queremos poder. Quantas conferências já fui com americanos ou com brasileiros, e a gritaria sempre ela: poder! A gente saía de lá grandão, irmão, de 5 metros de altura, tudo poderoso. Mas na segunda-feira, a primeira xingada no sinaleiro, você já levantava o dedo do meio xingando o outro também. O que adiantou? Que poder é esse? Que não transforma, que não muda, que não faz diferença nenhuma fora das 4 paredes de um templo. Mas quando a palavra fala que nós somos cheios e revestidos de Espírito, fala sobre uma transformação e um novo nascimento. Quando você olha para a igreja, a primeira igreja do primeiro século, todos que eram cheios do poder, havia uma transformação integral nas suas vidas. Tanto é que os de fora tinham autoestima por eles, mesmo não concordando com a vida que eles viviam. Fala para esse irmão que está ao teu lado, fala bem assim: o mundo não vai concordar com você. Fala para ele: o mundo vai odiar você. É o que está escrito, irmão. Mas sabe o que o mundo vai fazer também? Ele vai se submeter ao Espírito que está em você.
Ele não vai querer você perto, mas ele vai precisar de você perto. E quando tiver tudo escuro, ele vai correr para a luz que está em você. Quando faltar tempero na vida dele, ele vai procurar alguém que é sal para temperar essa vida destemperada dele. O mundo vai te rejeitar, mas quando ele precisar de uma solução, é para a igreja que ele vai correr, chamada a você. É para esse lugar que ele vai encontrar paz, ele vai encontrar vida, ele vai encontrar uma continuidade, uma verdadeira clareza de identidade. O mundo vai te odiar sim, porque essa é a natureza do mundo. A natureza do mundo, da cultura do mundo, é refutar tudo aquilo que fala de Cristo. E a nossa natureza não é combater, a nossa natureza é revelar a verdade. Se tem uma das coisas que eu quero que você grave na tua mente nessa noite, é que você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você não foi chamado para apontar o dedo para ninguém. Você não foi chamado para medir o tamanho do pecado para você perdoar. Você foi chamado para perdoar e se reconciliar com Cristo e levar os outros à reconciliação com Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos compreender isso. Esse poder vai desenvolver em nós o que? A moral, a excelência e os frutos verdadeiros do Espírito. Porque nós vamos ser revestidos do poder. Nós vamos ser cheios desse poder. Que não tem a ver com o que nós queremos, tem a ver com o que Ele quer. Ore para ser usado por Deus esses dias. E não usar o que Deus deu para você para teu próprio benefício. Ore para ser usado por Deus. Eu tenho convicção que cada pessoa que se encontra aqui nessa sala, cada uma, todos nós recebemos um dom do Senhor. E agora mesmo você disse dentro do teu coração: eu não tenho dom nenhum. Você tem. Ele está aí dentro. Mas só vai descobrir ele quando você morrer e permitir que o Pai traga a nova natureza à existência. Aí você vai saber o que você carrega. E tem mais um detalhe: cada um de nós que estamos aqui nessa sala, completamos o próximo com aquilo que recebemos. Porque isso é corpo. Eu estou com o microfone na mão hoje, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar na mesa e ouvir você. Porque eu sei que dentro de você tem algo para mim. Porque eu sei que dentro de você existe uma porção que eu não tenho. E quando eu paro para te ouvir, eu recebo dela. Isso é corpo. Isso é entender o sermos cheios de Espírito. Isso é entender para que fomos chamados. Entende isso? Romanos 5, 3 e 5. Ele vai dizer o porquê que nós precisamos ser cheios do Espírito nesses dias. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Fala para o teu irmão do lado, fala assim: irmão, fala para ele: irmão, ora para vir tribulação. Você temeu para falar, né? Você ficou com medo. E se eu não orar, pastor, vai vir do mesmo jeito. E por que precisa vir tribulação? Para produzir perseverança. Senhor, eu quero ser perseverante. Aí vem a tribulação: Senhor, eu quero em nome de Jesus que a tribulação vá embora. Não vai. Porque ela precisa produzir em nós a natureza de Cristo. E só a tribulação produz perseverança. E o que a perseverança produz? Ela produz experiência, experiência e esperança. Deus só vai fazer o novo para esse tempo com uma igreja experimentada, irmãos. Com uma igreja que só tem a sua esperança nele. Uma igreja que não tem esperança em nada desse mundo. Eu não espero nada da cultura desse mundo, porque a cultura desse mundo está afadada ao fracasso. Mas a minha esperança e os meus olhos estão em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da minha vida e da minha fé. Entende isso? Essa esperança que é produzida, ela não traz confusão. No versículo 5 fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então qual que é a obra do Espírito em nós? É ajudar o velho homem morrer dia a dia, para que dia a dia Cristo seja desenvolvido em nós, para que esse poder cumpra o seu real propósito.
para que esse poder cumpra o seu real propósito. É interessante que Paulo diz aqui no princípio do versículo 3: nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Ele não fala nos gloriamos com os nossos troféus. Nós nos gloriamos porque pregamos em conferências com 50 mil pessoas. Nós nos gloriamos porque quando eu falei uma palavra, Deus veio. Não, nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. E por quê? Porque isso produz em nós perseverança, porque isso vai produzir em nós experiência, isso vai produzir em nós uma verdadeira esperança, uma expectativa correta e não baseada nos meus anseios e nas minhas vontades. A tribulação, ela vai nos esmagar, ela vai nos prensar até extrair de nós a verdade de Cristo. A tribulação, ela vai nos aprovar para a obra do ministério. Ninguém será aprovado para a obra do ministério a Cristo sem primeiro passar pela tribulação. Não existe evangelho sem tribulação, irmão. Não existe evangelho sem vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte sempre vai estar esperando eu e você. Mas o mesmo texto diz que mesmo no vale da sombra da morte Ele vai estar comigo e com você. Nós não vamos estar sozinhos lá. O que Deus precisa levantar nesses dias é uma igreja que persevera na palavra e na doutrina correta, que não é dada a esse mundo, não é dada aos prazeres desse mundo, não é dada aos modismos gospel desse mundo, mas é alguém que está totalmente convicto daquilo que ele é em Deus e o que ele precisa fazer para que Cristo seja glorificado. Nós não podemos ser os crentes modinhas, nós precisamos ser crente raiz, irmão, aquele que persevera até o fim, porque aquele que vai receber a coroa é aquele que perseverar até o fim. Não é o que fazer mais, é aquele que perseverar. Se coloque de pé. Eu quero parar por aqui. Entenda uma coisa, irmãos. O que vai gerar unanimidade no nosso meio é quando nós tivermos a mesma intenção no coração. O que determina a unidade, a unanimidade de uma igreja não é o que fazemos igual, mas é como nos submetemos um ao outro para que Cristo seja revelado à cidade. É o como conseguimos fazer tanta coisa diferente, mas no final dá certo. No final acontece. O que Deus quer fazer em nós é gerar em nós o mesmo coração. E a pergunta do Senhor nessa noite para nós aqui: quando nós olhamos para o mundo, nós vemos dias escuros, dias difíceis. Só que com a pergunta que nós fazemos para Deus, Ele devolve para nós uma pergunta. E a pergunta de Deus para nós é: o que nós vamos fazer com esses dias? Como nós vamos corresponder ao chamado de Deus para as nossas vidas esses dias? Como que nós vamos corresponder à expectativa da terra nesses dias? Porque a terra anseia pela manifestação dos filhos. A terra anseia por pessoas que vão se posicionar e dizer: eu estou posicionado. Deus procura homens e mulheres posicionados, que decidiram dentro de si viver uma vida para Cristo. A palavra diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se você entender o novo nascimento, se você decidir morrer, você não vai mais precisar trabalhar para produzir luz, porque eu vou iluminar você e vou te colocar sobre um monte alto. E é impossível que não vejam quem você se tornou. É impossível que não percebam que eu estou iluminando através daquilo que eu derramei sobre você. Não se esforce para se tornar alguma coisa, se esforce para morrer, para que Cristo se torne em você. Não, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Os dias são escuros, sim, são escuros. Mas sabe qual que é o propósito de um dia escuro? É que alguém se posicione como um luzeiro, disposto a iluminar. E Deus quer que nós sejamos esses luzeiros. Deus quer que nós tomemos uma posição. Deus quer que nós entremos em um lugar de decisão. E a decisão que Deus espera de nós é o que nós vamos fazer com os próximos 10 anos da nossa vida. Você vai passar os próximos 10 anos da tua vida construindo os teus desejos, ou você vai parar tudo que você está fazendo e jogar aos pés de Cristo e perguntar se é isso que Ele tem para você? Pastor, eu estou pensando sobre isso, talvez outro dia. Não, irmão, o dia é hoje. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de definições. Hoje é um dia de posicionamentos. Mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar pronto para tomar uma decisão, porque quem vai definir a decisão que você tem que tomar é o Espírito que habita em você. A gente sempre diz: eu não estou pronto. E a gente nunca vai estar pronto. A gente precisa ter o coração disposto. Deus precisa corrigir o curso da tua vida nesses dias. Deus precisa corrigir o curso de algumas coisas que você está vivendo. Sabe por que você está infeliz, mesmo vivendo aquilo que você sonhou em viver? É porque o que você está vivendo não foi o que Deus sonhou para você. Você alcançou aquilo que você queria, mas não encontrou alegria aí, porque a alegria não está aí. A alegria está em viver a totalidade do que Cristo chamou para viver. A alegria está em morrer para que Cristo viva em nós. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Você tem algo para orar, então ore. Você tem algo a dizer, diga. Ah, mas se o meu irmão ouvir, larga a mão de ficar defendendo a tua imagem. Dobra o joelho aí, se esse é o problema. Vem aqui para frente, se joga no chão. Mas não deixe de fazer o que você precisa fazer. Por quê, pastor? Porque eu tenho plena convicção que há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há uma graça restauradora. Há uma graça de perdão. Há uma graça de um novo tempo e de um novo momento. E você precisa entrar nesse lugar entendendo que só entra nesse lugar aqueles que se submetem ao Senhor. Só entra nesse lugar aqueles que jogam as suas coroas ao chão. Só entra naquele lugar aqueles que jogam os seus diplomas, as suas conquistas ao chão. Deus está nos chamando para arrancar a roupagem nessa noite. Ele quer nos ver nus, porque somente nesse lugar Ele vai tocar em nós. Pai, nós estamos nesse ambiente totalmente submissos à Tua palavra, totalmente submissos ao que o Senhor comunicou aos nossos corações. Pai, nós oramos aqui e pedimos, Senhor, torna-nos semelhantes ao Teu Filho. Dai-nos um coração igual ao Teu. Dai-nos um espírito quebrantado. Dai-nos mãos limpas e coração puro. Porque somente homens de mãos limpas e coração puro poderão permanecer no Teu santo monte. Nós não queremos viver visitando o lugar da Tua presença, mas nós queremos permanecer na Tua presença. E para permanecer na Tua presença, nós precisamos estar totalmente mortos para todas as nossas vontades e desejos. Nós depositamos perante o Senhor nessa noite todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, tudo aquilo que desejamos e almejamos que na verdade tem nos roubado do Senhor. Nessa noite nós entregamos a Ti. Nós queremos dizer a Ti, nós não queremos mais que as nossas vontades, que os nossos prazeres, que os nossos desejos nos roubem da Tua vontade, nos roubem da Tua presença. Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite decretar, meu Deus, em nossa vida um dia de morte, que nós venhamos morrer para tudo aquilo que desejamos viver, para que a Tua vida viva em nós, para que o Teu desejo viva em nós, para que o Teu propósito viva em nós. Nós queremos morrer para os nossos sonhos, nós queremos morrer para as nossas expectativas, nós queremos morrer para os nossos desejos, nós queremos morrer tanto para os desejos ruins quanto para os bons que almejamos. Nós queremos morrer para toda expectativa que nos leva somente para um lugar de narcisismo
egoísmo, de egocentrismo, nós queremos morrer. Nós queremos jogar, Pai, ao chão todas as coisas, nos render ao Teu senhorio e dizer: Senhor, corrige o curso da nossa vida, corrige o curso da nossa vida, para que nós não estejamos distraídos nesses dias, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, para que nós possamos ouvir o som que vem do céu, para que possamos ouvir o Espírito comunicando a nós, a sua igreja, os dias que estão sendo revelados e construídos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos essa noite. Abre os nossos olhos essa noite. Abre os nossos olhos essa noite, para que não venhamos mais construir sobre fundamentos que estão alicerçados sobre areia, mas venhamos construir sobre fundamentos sólidos que estão fincados e plantados na rocha. Embora demore, não tem problema, mas a construção suportará as tempestades que estão por vir. Não queremos mais viver com uma falsa aparência, mas queremos viver a identidade clara e correta que o Senhor tem para nós. Não queremos nada além do que o Senhor nos chamou para ser, mas queremos a totalidade daquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Queremos ser totalmente intensos e inteiros daquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Restaura neste lugar identidades que se perderam. Restaura nesse lugar identidades que foram corrompidas por desejos, por falsos desejos, por falsas pretensões. Restaura, Senhor, a identidade, restaura a mentalidade, restaura o homem interior, para que ele viva para a glória de Cristo. Restaura em nós o verdadeiro amor e o desejo da Tua presença. Nos ensina, assim como o salmista dizia: nós desejamos a Tua presença, nós almejamos a Tua presença mais que tudo. Faz-nos ter saudade de Ti, Senhor. Faz com que os nossos momentos de orações sejam verdadeiros e intensos, e não uma religiosidade vazia, baseada em quantas horas ou quanto tempo estamos ali, mas que seja uma vida de relação pura, verdadeira e santa, uma vida que construa em nós um amor, meu Deus, íntegro e verdadeiro, que construa em nós, Pai, inteireza de coração, que construa em nós misericórdia, perdão, amor, sujeição mútua. Que os nossos momentos com o Senhor sejam marcantes, Pai. Que nós possamos contar aos nossos filhos os momentos que tivemos, e pelo testemunho dos momentos que tivemos, os nossos filhos sejam despertados a viver esse momento com o Senhor. Que as nossas experiências não fiquem somente baseadas em conferências, em grandes reuniões que fomos, em grandes movimentações que fomos, mas que as nossas experiências sejam baseadas na verdade da revelação de um Cristo que se revela no quarto para um coração que o deseja, da revelação de um Deus que se revela em amor em um carro onde nós estamos dirigindo na Tua companhia, da revelação de um Cristo que se revela em amor sentado no ônibus indo para o trabalho. O Senhor vem ali e senta conosco, e somos visitados por uma presença inconfundível e incontestável. Senhor, reacende a chama que está apagada nessa noite. Reacende o desejo pela tua visitação, o desejo pela Tua presença. Ah, Senhor, sopra sobre nós, Espírito Santo, sopra sobre nós uma paixão fervorosa e um amor verdadeiro por Ti. Que nada nos roube, que nada nos tire da Tua presença. Que tudo aquilo que o Senhor nos der nos próximos dias não roube o nosso coração, mas tudo aquilo que o Senhor nos der, nos entregar, nós possamos desenvolver para o Senhor. Nós possamos devolver para Ti como alegria e como sacrifício vivo e santo, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito, não retire de nós a Tua presença, porque é ela que nos torna capazes e felizes em viver uma vida que Te glorifique. Levanta neste lugar uma igreja verdadeiramente relevante, que toca pelo amor, que toca pela devoção, que toca pela dedicação e pela disposição de viver a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos por esses 8 anos e pedimos que o Senhor nos dirija pelos próximos que estão por vir, pelos próximos 8, 10, 15, 20, 30, 50, não sabemos quantos,
mas até que o Senhor venha, possamos corresponder àquilo para que fomos chamados para fazer. Possamos fazer o Teu nome conhecido nos palácios e nas vilas, nos lugares onde estão aglomerados os milionários, mas também onde estão os mendigos moribundos. Em todos os ambientes podemos fazer e possamos fazer o Teu nome conhecido. E em nenhum ambiente o nosso coração seja mudado, mas em todo ambiente nós possamos servir a mesa com o coração contrito e quebrantado, para que Cristo seja revelado a partir da vida de Cristo que nasce em nós e vive em nós. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos essa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa noite. No nome de Jesus. Amém.